Edu, você tem um jogador expulso, às vezes acontece, né? Claro que foi um lance infantil e nós temos que realmente dar toda a responsabilidade do resultado para os dois jogadores, para o Bruno Sávio e para o Thales. Agora, você perde o Bruno Sávio lá expulso, ok? Fez um lance ali, perdeu a cabeça, né? Deu um soco no companheiro do Confiança e aí acabou sendo expulso. Ok. Pô, posiciona o time. Pô. Tá ganhando o jogo de 1-0. Tem um jogador a menos. Quantas vezes nós vimos aí times que mesmo com um jogador a menos vencendo a partida? Quantas vezes? Mas inúmeras vezes. Tá jogando dentro de casa, pô. Faltou um pouco mais de imposição e aquilo que a gente sempre fala, né? E eu costumo dizer muito isso. Pô, tem que ter alguém dentro do campo pra dar um grito, pô. Nós cobramos isso na última partida. Pô, será que o Bruno Silva, que é o capitão, não teve... Gente, pera aí. Posiciona aqui, meu. Vamos fechar aqui, fecha a casinha aqui, acabou o jogo, 1-0 pra nós. Quantos minutos tava quando o Bruno Sávio foi expulso? 19, segundo tempo. 19. Então fecha a casinha lá, só que aí o que acontece? O Daniel Paulista vem com 2 substituições corretas. Ele fez certinho, fez o que tinha que fazer. Ele botou 2 linhas de 4 e o Andrigo à frente, né? Colocando o Pablo lá pelo lado direito, que sabe fazer essa função, né? E o Júlio César aqui do lado esquerdo. E o Andrigo à frente das 2 linhas, beleza. Ok, tá reposicionado o time. Aí ele vem com uma substituição para colocar o Índio e tira o Júlio César. O que ele fez? O homem da referência, que era o Andrigo, que era o cara que segura ali, sabe? Pelo menos os volantes, né? Porque não dá pra você ficar marcando o zagueiro com um jogador a menos. Então ele colocou o Andrigo ali pra marcar os volantes, pra marcar a iniciação das jogadas. E por isso que eu disse que ele acertou. Mas quando ele tira o Júlio César pra colocar o Índio, o que ele faz? Ele traz o Andrigo pra jogar aqui do lado esquerdo, no lugar do Júlio César. E poxa vida, gente, o Andrigo não sabe jogar pela beirada. Não adianta. Não consegue jogar pela beirada. Ele coloca o Andrigo lá pelo lado esquerdo aberto. E aí ele ficou sem um homem ali da frente para marcar a saída da bola, para marcar a iniciação das jogadas. Ele fez uma linha de 5. Como assim, Gleg, linha de 5? Olha, ele colocou o Andrigo aberto do lado esquerdo. Aí ele tem com uma linha de 3 volantes. E os 3 volantes um do lado do outro. Porque você com jogador a menos, se você ficar saindo da linha, você vai dar espaço ainda mais. Aí ele traz Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Índio. E lá do lado direito o Pablo. Então era uma linha de 5. Se lembra o que aconteceu lá contra o CRB ou não? O que ele fez? Ele montou uma linha de 5 para tentar segurar o resultado. E tomou os 2 gols que acabou empatando a partida. Ele fez a mesma coisa. Ele cometeu o mesmo erro, jogando o Guarani para trás e dando o campo para o time adversário, que tinha 1 a menos. E depois que ficou com 2 a menos, aí desorganizou tudo, né? Aí o Guarani, se tem mais 2 minutos, o Guarani toma o 3º gol. Pode escrever, Edu. Tomou o gol de pênalti, né? 2 minutos depois, se eu não me engano, tomou o outro gol. E se tem mais 2 minutos, tomava o 3º. Porque estava totalmente desorganizado. Desorganizou. Ah, Gleg, mas pô, com 2 jogadores a menos é difícil. Claro, isso é óbvio. Isso eu concordo. Concordo plenamente. Só que a desorganização vista mostra que o time parece que não tem treinador, pô. Parece que não tem técnico. Pô, você tá ganhando o jogo de 1-0. Precisando vencer, precisando encostar no G4. O jogo é duro? É difícil? Claro que é. O que aconteceu com o Confiança? Tava 0-0, linha baixa, bem posicionado, tomou o gol, voltou pro segundo tempo, voltou com uma estratégia diferente. Voltou tentando botar pressão na primeira linha do Guarani, botou, né? Encurralando, tentando, chegando. E a hora que tem a expulsão, aí o treinador deles foi muito arrojado. Como é que é? O Luizinho, né? O Luizinho Lopes. Foi muito arrojado. Ele tirou 2 meses e colocou 2 atacantes espetados lá, que é o Bruno, o menino lá, o Neto Berola e o Williams. São 2 atacantes. E quem que participou dos 2 gols do Confiança, Edu? Neto Berola, cavou o pênalti, foi lá e bateu. E o Williams, numa jogada do Neto Berola, fez o 2º gol. Pô, gente, em guerra avisada morre quem quer, né? Em guerra avisada morre quem quer.
Me desculpem aí o torcedor do Guarani, mas hoje, apesar de ter tido 2 expulsões, e eu acho que os 2 jogadores têm que ser penalizados, mas o seu Daniel Paulista também, pô. Parece que não tem comando o time, pô. Porque você vai ter jogo que você vai jogar com 1 a menos. Vai ter jogo que vai acontecer de o seu zagueiro fazer uma falta lá, matar uma jogada e ser expulso. Mas o time tem que ter no mínimo de organização. Senão acontece isso. E olha, Edu, o que deixa a gente entristecido é que o Guarani, mais uma vez, né? Num jogo nas mãos, entrega pro adversário. Só que dessa vez, nem um ponto conseguiu. Perdeu a partida.